Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao quadro que vai ser fixo no canal, A Voz dos Corredores, onde eu vou contar os bastidores do que acontece no São Paulo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a leva de demissões e o que o superintendente Márcio Carlomagno tem a ver com isso, o papel decisivo dele, e aí a opinião eu vou deixar para vocês, eu vou trazer a informação. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, mas sem delongas, vamos lá. Todo mundo acompanhou quando o Márcio Carlomagno foi colocado no CT da Barra Funda. O Márcio ficava no Morumbis e ele passa ao CT da Barra Funda para o quê? Para organizar o planejamento para 2026. A gente sabe desde o começo, isso já eu já sabia anteriormente, mas eu não podia publicar ainda, mas virou público depois da saída do Belmonte, que o Belmonte e o Departamento de Futebol do São Paulo, desde o começo do ano, acreditava que o planejamento financeiro feito muito pelo pessoal do Morumbis, né, pelo presidente Júlio Casares, pelo departamento financeiro, enfim, não pararia de pé para tocar o futebol. Então existia essa divergência que depois ocasionou uma guerra quase que declarada entre o CT da Barra Funda e o Morumbis. Isso vocês todos já sabem. E aí acontece que o Márcio Carlomagno foi para o CT da Barra Funda para poder começar a, lá de dentro já do CT da Barra Funda, colocar rédeas, segurar e fazer o departamento de futebol corresponder ao planejamento financeiro feito lá no começo do ano, que o departamento de futebol achava que era irreal. Então o Márcio Carlomagno chega com a ideia de fazer o planejamento de 2026, enquanto o departamento de futebol tocava o 2025. E dessas coisas que ele precisava fazer era analisar os processos que eram feitos pelo departamento de futebol e aí não só a diretoria, mas todo mundo do departamento de futebol, todo mundo que trabalhava ali no CT da Barra Funda, e identificar o que poderia ser melhorado, o que não estava dentro das conformidades, ou o que poderia ser modernizado, o que poderia ter os processos mesmos mudados. E com isso, aí eu sei que vai parecer loucura, mas eu vou explicar o que me falaram e aí, de novo, eu deixo para vocês opinarem se isso vai fazer sentido ou não vai fazer sentido. Então a análise do Márcio Carlomagno, que já tinha feito isso, tá, na base e no feminino, foi que alguns processos precisavam ser melhorados. Isso pensando em otimizar gastos e otimizar a produtividade mesmo, trazer talvez uma modernização. Então ele fez esse diagnóstico, sentou com o Belmonte ainda na época, Rui Costa, Muricy, enfim, toda a diretoria do departamento de futebol, também com líderes do elenco posteriormente, e apresentou o que ele tinha identificado e o que ele queria mudar para 2026. Isso ficou acordado, todo mundo concordou que isso aconteceria. E dentre essas mudanças, obviamente, estão a onda aí de demissões que a gente acompanhou nos últimos dias, cerca de 10 demissões entre profissionais que a torcida entendeu como talvez necessária as saídas, principalmente do departamento médico, fisiologia, que é um dos departamentos mais criticados do clube pelo alto número de lesões, e alguns outros departamentos ou alguns outros profissionais que não caiu muito bem essa demissão. Não só no CT da Barra Funda, isso não caiu mesmo, e nem é normal que caia bem quando a gente tem um funcionário da nossa empresa mesmo, que é nosso companheiro há muitos anos, quando ele é demitido fica um clima ruim, isso é normal. Acontece, pode acontecer na minha empresa, na sua empresa, enfim, em todas as empresas, no seu emprego. E outros profissionais que não caíram bem, que é o caso de rouparia, do podólogo, de massagista, de segurança, caras que tinham muitos anos de São Paulo e foram desligados. Por que esses caras foram desligados? Pelo que eu ouvi, e aí eu não vou entrar a nível de detalhe porque não é elegante, e aí aqui eu sempre falo que eu faço um trabalho jornalístico e não de fofoca, não é elegante que eu entre em detalhes de salário, não é elegante que eu entre em detalhes do que não estava funcionando bem, mas o que eu posso dizer tinha profissionais desses que saíram que ganhavam o triplo do que é normal um profissional desse ganhar, por muitos anos de serviço prestado. E aí não estou fazendo julgamento se ele merecia ou se ele não merecia,
O São Paulo está num processo de reestruturação e que precisa, não só financeira, porque esse nem é o ponto aqui, né? Se a gente falar de um profissional que ganha, sei lá, vai de 10, 20 mil, isso não vai fazer diferença no planejamento financeiro do São Paulo para um jogador que ganha 500 mil. Mas aí é a função do superintendente entender se aquela posição tem que ganhar aquele salário no momento do São Paulo ou não tem que ganhar aquele salário. E aí uma outra questão é sobre processos. É normal, e eu já passei por isso, já vivenciei isso, que quando você está numa empresa há muito tempo, está acostumado com um certo tipo de processo, quando as coisas mudam e adicionam uma nova camada de complexidade na sua rotina, no que você precisa fazer, é normal que muitos não aceitem bem isso, porque, pô, eu sempre fiz daquele jeito, sempre funcionou, porque eu preciso mudar agora. E isso vem com a questão dos tempos, né? Eu escrevia para site, eu nunca precisei fazer vídeo para rede social. E hoje eu estou aqui, fazendo vídeo para rede social. Eu estava no Instagram, agora eu estou no YouTube. Então, são coisas que vão se modernizando e que você tem que se adaptar. E eu não estou nem falando que esse é o caso, que quem saiu não estava querendo se adaptar. Mas que quando o São Paulo vai implementar novos processos, ele precisa de pessoas que não estejam viciadas com algum processo anterior, que sejam abertas a receber, ajudar também com ideias novas, com oxigenação, enfim, de processos, mas que estejam abertas a receber, empolgadas a receber novos procedimentos mais modernos para que as coisas funcionem melhor dentro do CT da Barra Funda, porque a gente sabe que alguma coisa lá dentro não está funcionando para a gente ter essa temporada que o São Paulo teve. Então, também vai nessa questão de querer evoluir processos, melhorar processos. Então, esse é um ponto do que foi pesado, definido na saída desses profissionais. E aí eu deixo completamente para vocês nos comentários debaterem se faz sentido ou se não faz sentido, se vocês já passaram por isso ou se vocês nunca passaram por isso. Então é isso, foram cerca de 10 saídas, esse é o quadro A Voz dos Corredores, onde eu vou trazer para vocês sempre os bastidores de tudo que acontece no São Paulo, e deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quais bastidores vocês gostariam de saber, que eu vou atrás para apurar e tentar trazer para vocês assim que eu conseguir alguma informação bacana. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima.